Nós temos aqui o problema 8.4. Foi dado um sistema massa-mola, é uma vibração livre não amortecida, né? Não há indicações aqui de forças externas. O sistema, uma vez liberado para vibrar, ele vibra em função desse acoplamento da massa com a mola, sem dissipar energia, por isso uma vibração não amortecida. Foi dada aqui a constante elástica da mola, em quilonewton, nós vamos multiplicar por 1000 para trabalhar com essa grandeza aqui em newton-metro. A massa de 30 quilos, nós calculamos ômega-n, que é igual a 18 radianos por segundo. Isso daqui é a frequência natural de vibração do sistema. Note que é uma propriedade do sistema que depende da massa e da rigidez. E a gente calcula essa informação sempre em função de uma vibração livre, não amortecida. O que foi pedido? Para a gente determinar a função da posição em relação ao tempo, a posição em função do tempo, então para cada segundo é possível a gente determinar qual vai ser a posição dessa massa, qual vai ser a velocidade máxima que essa massa vai atingir e a aceleração máxima, dadas as condições iniciais. Então, foi dado que a massa parte do repouso, a velocidade, quando t igual a zero, a gente chamava de x.0. Se parte do repouso, a velocidade é zero. E a posição inicial da massa é a posição x quando t igual a zero, que a gente chamava de x0. Para este problema é de menos 50 milímetros. Por quê? Porque a nossa referência é aqui a posição de equilíbrio da massa, aonde a convenção a gente fala que o x vai ser positivo para a direita. Então, se a gente desloca a massa para a direita, esse x que a gente deslocou vai ser positivo. Se a gente desloca ela para a esquerda, esse x vai ser negativo. Aqui, no caso, ela foi deslocada comprimindo a mola, né? A mola aqui vai estar comprimida numa posição em relação à posição de referência de 50 milímetros, como está à esquerda, menos 50 milímetros. O que nós sabemos desse tipo de vibração? Quando a gente fala em vibração livre não amortecida, automaticamente a gente pensa na equação diferencial que rege esse movimento, que vem da aplicação da equação do equilíbrio dinâmico, somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração, e a gente chega, então, a essa equação diferencial, aonde a frequência natural é dada pela raiz quadrada da rigidez do sistema sobre a massa do sistema. Resolvendo essa equação diferencial, buscando a solução dessa equação, a gente encontra a função posição. A função x de t vai ser igual ao quê? A posição inicial vezes o cosseno da frequência natural vezes o tempo, mais a velocidade inicial sobre a frequência natural de vibração do sistema, vezes o seno da frequência natural vezes o tempo. A velocidade é a derivada da função da posição, uma derivada em função do tempo. Nós temos, então, que a derivada do cosseno é menos seno, por isso o sinal negativo. Nós temos que vai ser menos a posição inicial vezes ômega-n, seno de ômega-nt, mais x.0 vezes cosseno de ômega-nt. A aceleração é a derivada da função velocidade em relação ao tempo ou a derivada segunda da função posição. Por isso, aqui essa indicação dos dois pontinhos sobre o x vai ser dada por menos x0 ômega-n ao quadrado cosseno de ômega-nt menos x.0 ômega-n seno de ômega-nt. Aqui em função das unidades que foram dadas, né? Se metros, a posição vai ser em metros, se em milímetros, aqui pode ser a posição em milímetros ou centímetros, por exemplo. Velocidade, né? Metros por segundo, centímetros por segundo, milímetros por segundo.
Aceleração, metros por segundo ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado ou milímetros por segundo ao quadrado. Então, falou em vibração livre não amortecida, a gente pensou nisso daqui. Isso aqui resolve os nossos problemas. O que nós vamos olhar, então? Que a gente conhece essa solução da equação. A gente sabe já a função da posição. Qual é a equação da posição que a gente calculou anteriormente? X de t é igual a x0 cosseno de ômega nt mais x.0 sobre ômega n seno de ômega nt. Nós conhecemos essas variáveis e a gente vai substituir, então, agora aqui no problema. X de t é igual a menos 50 vezes cosseno de 18t mais velocidade inicial é 0. Então, toda essa parcela aqui é nula. Logo, a nossa função posição é igual a menos 50 cosseno de 18t. 18t aqui é o argumento da função trigonométrica. Com esta equação, a gente substitui o tempo que nós temos interesse, né? Por exemplo, t igual a 0. Nós vamos ter que vai ser menos 50 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, para a posição inicial dessa massa, o x0, né? X para t igual a 0 é menos 50 milímetros. Exatamente o que a gente tinha aqui, ó. Então, se nós partimos dessa massa 50 milímetros à esquerda, quando a gente começou a contar o tempo, a gente pode ver, aí em um segundo ela vai estar em qual posição? Ela vai estar no menos 48 milímetros, no menos 30 milímetros, ela vai estar passando pela posição de equilíbrio, ela vai ter x igual a 0, ou x vai ser 10 milímetros, 20 milímetros, até os 50 milímetros e retornar ao movimento, ficar oscilando em relação a essa posição de equilíbrio. Nós vamos ver isso substituindo aqui o tempo e calculando esse cosseno, então. Aí é possível a gente saber a posição da massa para qualquer instante de tempo. Está definida a função da posição em relação ao tempo. Isso aqui é ok. Agora, vamos ver a velocidade. O que nós sabemos? Que a velocidade é a derivada da função posição. Se você sabe derivar essa equação, você já pode derivar ela aqui, ou então olhar a resolução completa da velocidade, né? Você sabe a equação, você vem aqui e substitui os valores. Vamos ver. Nós temos que x ponto de t vai ser o quê? Menos a posição inicial. Então, menos 50, vezes ômega n, vezes seno de ômega nt, mais velocidade inicial, 0 vezes cosseno, vezes qualquer outra coisa, vai ser 0. Então, nós vamos ter essa equação. X ponto de t é igual a 50 vezes 18 seno de 18t. Nós vamos ter aqui que a função velocidade vai ser igual a 900 seno de 18t, milímetros por segundo. Então, novamente, para qualquer instante de tempo, nós podemos saber qual é a velocidade dessa massa. A aceleração vai ser dada pela derivada dessa equação. Se você sabe derivar essa equação, você já pode fazer diretamente. Se não, você olha aqui a equação geral da aceleração para poder substituir. X dois pontos é igual a
x 2 pontos de t é igual a menos a posição inicial, vezes ômega n ao quadrado, vezes cosseno de ômega nt, menos agora a velocidade inicial. Como ela é zero, toda aquela parcela vai ser zero. X 2 pontos de t vai ser igual a... Aqui nós teremos 50 vezes 18 ao quadrado, vezes cosseno de 18t. A equação da aceleração vai ser 16.200 cosseno de 18t, milímetros por segundo ao quadrado. Então, para cada instante de tempo, nós podemos determinar a aceleração dessa massa. O que ele pediu? Ele quer saber a velocidade máxima. Vamos olhar para a equação da velocidade. Quando é que isso daqui vai ser máximo? Ora, o seno de uma função, quando a gente olha o círculo trigonométrico, a gente sabe que pode ir aqui do 0 a 1, ele percorre o círculo trigonométrico e vem até o lado menos 1 da função. Então, nós temos que o seno e o cosseno de uma função trigonométrica pode variar entre menos 1 e 1. O cosseno também. Então, vai ser máximo quando o seno for igual a 1. Quando seno de θ é igual a 1, nós temos a velocidade máxima. Nós temos que a velocidade vai ser máxima. Então, V máximo é igual a 900 vezes 1, 900 milímetros por segundo. Essa é a velocidade máxima dessa massa. Para a aceleração, nós vamos ter que a aceleração vai ser máxima quando o cosseno for igual a 1. Quando o cosseno é igual a 1, nós temos que a aceleração é máxima. Logo, a aceleração máxima dessa massa vai ser dada por 16.200 vezes 1. 16.200 milímetros por segundo ao quadrado.